Nós vamos falar um pouco, né, sobre as atividades da tutoria e da supervisão acadêmica. Só revendo um pouco para quem entrou depois da minha apresentação, eu sou médica de família também, atuo em uma unidade de saúde e estou como tutora da instituição supervisora UNILA, Universidade Federal da Integração Latino-Americana, que atende aos supervisores e médicos da nona e 10ª Regionais de Saúde. Bem, para a gente entender esse processo, como é que funciona a supervisão, como é que é montado esse processo para que tenha um supervisor para aquele médico que está atuando lá na ponta, né? Então, a coordenação geral é do Ministério da Educação e Cultura, que tem os responsáveis que nos auxiliam, que nos apoiam aqui a nível estadual, mas dentro do Estado nós temos dois apoiadores do MEC, que é a Marisa, que falou agora há pouco, e o João Neto. E em todo o estado do Paraná, nós temos 4 universidades que são responsáveis, né, para acolher esses médicos, os médicos e os supervisores. Então, essas universidades, elas têm que ter pelo menos um tutor, que é responsável por 10 a 18 supervisores. Se aumentar o número de supervisores, aumenta o número de tutores, né? A partir do 18º vem mais um tutor. E o tutor é responsável por esses supervisores, e cada supervisor é responsável por 10 médicos. Então, cada um de vocês sabe, conhece o seu supervisor, né? Na, Quando o IMEC, ou o apoiador institucional, ele dá apoio. Ai, desculpa, gente, apertei aqui alguma coisa. Peraí, tudo bem? Bem, ele dá apoio à instituição, né, às instituições universitárias, às instituições que acolhem esse programa. Então, até 2023, aqui no Paraná era só o FPR, depois, a partir do final de 2023, então, com uma nova portaria, um novo edital que abriu para outras universidades, então entraram a UNILA, o UEL e o Pequeno Príncipe. E esse apoiador institucional que vai dar suporte aos tutores, né? Então, a gente faz em conjunto, né, o planejamento das ações educacionais e monitora também a supervisão, articula, né, com os integrantes, até também com os gestores e com o representante do Ministério da Saúde também. Então, quando chega um problema para o supervisor passa para o tutor, e o tutor articula, então, com a EMEC, né? Então, em instâncias superiores para poder a gente ajudar e resolver o problema. O tutor acadêmico, né, sempre é um docente médico que é responsável, então, pelo gerenciamento e planejamento das atividades acadêmicas desse supervisor. E ele tem a função de tanto coordenar as atividades acadêmicas, fortalecendo e articulando a integração ensino-serviço. Então, o médico do Mais Médico, ele está ali em formação, né? Mas está dentro do serviço também. E tudo que ocorre ali, né? Tudo que ocorre entre o serviço e o médico, e todas as dificuldades devem ser levadas para o supervisor leva isso ao tutor.
e o tutor articula esse processo para poder ocorrer o melhor andamento do serviço. E isso é sempre em cooperação com os IMECs, né, os supervisores gestores do SUS. O tutor também vai indicar o plano de trabalho, então, todo mês tem um plano de trabalho para cada supervisor. Né? E também assim, esse mês a gente precisa trabalhar a dengue, ou o outro mês vamos trabalhar a agenda. Né? Então, a gente também articula e combina como vai ser a supervisão daquele mês. Monitora o processo de acompanhamento e avaliação, tá? Então, tanto o acompanhamento que o supervisor faz dos médicos, como da avaliação também, que é executado pelos supervisores, como já foi falado anteriormente, geralmente no final do ano, que é feita a avaliação. Foi feita a primeira no ano passado, esse ano vai ter novamente. E integra também as atividades de curso de aperfeiçoamento de pós-graduação, tá? Lato ou stricto sensu. Então, vocês devem estar matriculados no curso de pós-graduação Lato Sensu, que é de Medicina de Família e Comunidade. Se não estão, vão ser, né? Ou quem já tem o título de especialista deve fazer os cursos de aperfeiçoamento, que é do UNASUS e AvaSUS. Né? E quem já fez também pode se inscrever nos cursos stricto sensu, que atualmente é a Universidade Federal do Paraná, que oferta o mestrado profissional, e eu acho que vão ainda montar o doutorado profissional. A UNILA também está querendo ofertar o mestrado profissional. Vamos ver se até o ano que vem ou o outro ano a gente já abre também, que é uma oportunidade para poder se qualificar mais. Se eu tivesse iniciando na minha carreira, certamente esse seria um caminho, e é um caminho maravilhoso, porque você pode acelerar todo o seu processo de qualificação, né? Porque você entra no programa Mais Médicos e você já também tem a oportunidade de fazer uma pós-graduação lato sensu, terminando e fazendo a prova de título, aí você vai poder também entrar no stricto sensu, né, fazer o mestrado. Então, é uma oportunidade ímpar que não deve ser perdida. Aproveitar todas as oportunidades. O tutor também, qualquer ocorrência de situação, deve relatar à instituição supervisora, que é a instituição, que aí no meu caso é o NILA, mas cada tutor que tem seu deve relatar. Também apresenta relatórios periódicos, tá? Das atividades que a gente faz, apoia a coordenação nacional do programa Mais Médicos, né? E a gente acompanha a investigação, ajuda também na investigação sobre os descumprimentos e obrigações e deveres dos médicos e participantes. Então, gente, isso é muito sério, né? A gente tem algumas obrigações e deveres que devem ser cumpridas, e tem direitos também, tem vários direitos dos quais já foram falados aqui na frente, anteriormente, e a gente faz esse acompanhamento e, infelizmente, alguns médicos não têm perfil, ou não querem estudar, ou não cumprem a carga horária, então esses são desligados do programa. Né? E a gente faz o possível para usar metodologias ativas e apoiar o grupo de supervisão acadêmica no projeto, no exercício pedagógico. Agora, em relação ao supervisor, nós falamos do tutor, né? O tutor, que é o docente médico, que está vinculado à instituição supervisora, ou seja, à universidade. O supervisor acadêmico, tanto o supervisor como o tutor,
eles são escolhidos por um processo seletivo, tá? Que tem que ter um currículo para poder passar nesse processo seletivo. E o supervisor acadêmico, então, ele é um médico com titulação em medicina de família e comunidade e com experiência de atuação na PS, porque ele vai lidar com médicos que atuam na PS, né? E Não? ele vai dar, oi, tudo bem? Ele é responsável e vai dar suporte, né, para supervisionar os médicos participantes do programa Mais Médico. Então, ele dá suporte para o médico. Aproveitem essa oportunidade. Geralmente, eu falo assim: olha, a primeira coisa que o supervisor tem que fazer é abrir um grupo com os seus médicos, para poder ter um canal de comunicação, né, quase que imediato, certo? Então, se você precisar de alguma informação, você já entra em contato com ele. E se for algo, uma discussão de caso mais sigilosa e tal, aí você entra em contato com ele inbox, né, dentro do número dele. Mas esse contato, né, com o supervisor é muito importante. Ele que vai te dar apoio, ele que vai te ofertar, né? Olha, você precisa ler esse protocolo ou aquelas diretrizes. Ele vai te ajudar nisso, nesse aspecto, porque ele é o que tem experiência nisso para poder te ajudar na qualificação e você conseguir fazer aquele atendimento que atenda às necessidades daquele paciente, né? Não só das competências clínicas, mas também de gestão de caso, né? De gestão do processo de trabalho, né? Por exemplo, como é que a Lorena falou há pouco, né, sobre a quantidade de atendimentos. Então, como eu posso fazer? O que é o acesso avançado? Será que eu posso colocar acesso avançado? Certamente, no seu curso de pós-graduação, Lato Sensu, vocês vão falar sobre isso. Mas, às vezes, a necessidade vem antes do que é ofertado no curso, né? Então, converse com o seu supervisor. Se o supervisor não souber, aí ele vai procurar o tutor para poder ajudá-lo nessa tarefa. Que o supervisor tem que fazer? Ele tem que fazer visita periódica para acompanhamento longitudinal. Por enquanto, as reuniões estão sendo por webconferência. Então, é importante a pontualidade, né? Comparecer no horário, no dia que foi pactuado, tudo deve ser pactuado antes, né? E porque o supervisor, ele também é médico, ele também tem outras tarefas. Alguns dos supervisores são tutores da especialização, eles têm uma agenda também, né? E em respeito aos dois lados, né, tanto do médico que atua lá na ponta como do supervisor, é importante que compareça às reuniões e se houver qualquer problema, entrar em contato imediato com o supervisor, certo? É nessas reuniões que o supervisor vai esclarecer dúvidas na sua formação, que não é só, não compete só a dúvidas clínicas, mas também como, nesse caso, você vai acessar que tipo de protocolo, ou então, como eu falei, gestão de caso, gestão de processos de trabalho, tá? Pode trabalhar também a equipe, então, o supervisor pode fazer reuniões não só com o médico, mas com Da a TV equipe agora também, aqui. tá? Eu acho que tem microfone aberto aí, né? Tá. É o nosso. Também o supervisor
Só um minuto. Tá. Ele vai dar apoio aos médicos na informação de fluxos, de encaminhamentos. Teve alguns endereços aqui, e-mails, né? Então, às vezes tem uma dúvida, como eu faço com atestado, como eu faço com... Isso também ele pode ajudar, pode ofertar o e-mail ou o fluxo, né? Como o médico vai proceder, e vai reforçar também, né, o uso da extração de dados, da produção, da sua produção, e você saber, por exemplo, o médico tem que estar vinculado ao CNES, né, ao Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, a um estabelecimento, a uma unidade de saúde. Como ele pode ver isso? Ele está vinculado? A gente tem alguns casos de médicos que têm 3, 4 meses que não estão vinculados ainda. Então, corre o risco de ser desligado do programa porque não está vinculado. Mas quem vincula é o gestor, né? Então, o médico tem que conhecer, saber como é que procura isso na internet, né? Como é que ele acessa, para saber se seu nome está lá direitinho, garantido que se a sua produção vá para o Ministério da Saúde. Tá? Então, isso esclareça as dúvidas com o seu supervisor. Né? O apoio acadêmico também na formação dos médicos, ele faz a especialização ou o mestrado, o supervisor pode apoiar também essa formação, tá? Pode ajudar nesse processo. Então, se ele tem alguma tarefa a ser feita que necessite de extrair dados ou aplicar alguma ação na unidade de saúde, o supervisor pode ajudá-lo. E pode também acompanhar os médicos em toda a sua formação, não só se ele está na pós, se ele está no mestrado ou se ele está fazendo a formação dele com os cursos UNASUS ou AVASUS, dependendo da situação desse médico. Quando o médico é novo, ele entrou recentemente, né? Enquanto ele aguarda o e-mail para entrar na pós-graduação, lato sensu, né, na especialização, aí você tem que ir fazendo os cursos do UNASUS e AVASUS. Isso pode ser discutido também com o supervisor, que tipo de curso, qual seria melhor, né? Então, e quando fizer o curso, pode levar as demandas também para o supervisor, as demandas formativas, né? O supervisor também vai aplicar as avaliações do programa, tá? Então, que pode ser presencialmente ou à distância. Então, como vai ser isso? Ele tem que verificar a assiduidade, a produção, interação com a equipe. Tá? Quando é presencial, fica mais fácil de verificar isso. Enquanto tiver, ou se não for possível, o presencial, né, o médico tem que ajudar nesse processo. Por exemplo, a assiduidade. Normalmente, as prefeituras têm, você pode tirar uma cópia ou uma impressão do seu ponto, quando ele é um ponto eletrônico. Né? Então, mostre isso para o supervisor. Se você não tem ponto eletrônico, se você tem ponto de papel, tire uma foto e mostre para o supervisor. Né? O supervisor tem que saber se você está chegando na hora, se você se está indo, né? Se tem atestado, comunique a ele também, né? Como está a sua produção, como é que você está conseguindo produzir, né? E se está tendo algum problema ou não com a equipe. Porque se isso não for falado com o supervisor, em algum momento lá na frente, vai chegar o supervisor, mas vai chegar pelo gestor. Né? Então, é importante esse vínculo e comunicação com o seu supervisor. Tá? O supervisor também vai verificar, tem que verificar os comportamentos atípicos, não inclusivos, antiéticos, né? E as reclamações de ouvidoria. Então,
ao receber uma reclamação de ouvidoria, tem que conversar com o médico, esclarecer, ver o que está acontecendo, né? Tem que verificar também se os médicos estão fazendo, por exemplo, aqueles que não fazem a pós-graduação nem o mestrado, né, porque já tem um título, vamos supor, não faz a pós-graduação, ele tem que fazer o UNASUS e a VASUS. É importante você colocar para o seu supervisor, né, quais os cursos, qual o curso que você fez aquele mês. Tá? Isso o supervisor coloca no relatório mensal, e isso dá uma proteção tanto para o trabalho do supervisor como o trabalho do médico também, né? O acompanhamento do médico. Tá? Então, fale isso para ele. Ó, esse mês eu fiz tal coisa. Entrega o certificado para o supervisor, é melhor. Né? E essa parte também, esse último item dessa página aqui, é super importante que como que o supervisor vai avaliar, né, o seu desempenho clínico, né? Uma das formas é pelo prontuário médico. Então, a gente orienta sempre para o supervisor solicitar, né, um prontuário de gestante, de criança, de idoso, né, de hipertenso, diabético, para poder avaliar como é que está o preenchimento do SWAP, né? Como é que está o CID, né? O CIAP, como é que está o uso do CIAP. Então, é importante isso porque o supervisor vai te ajudar nesse processo. Tem alguns cursos que focam muito por exemplo, na evolução pelo CIAP, pelo SWAP. Então, é uma oportunidade de você aprender como fazer, que na atenção primária é o que utilizamos, né? A gente não está no hospital, não é evolução hospitalar, nem de UPA. É diferente na atenção primária, que é o SOAP. E, para isso, tem que entregar periodicamente um prontuário, uma cópia de prontuário, pode tirar o nome do paciente, apagar o nome do paciente, mas é importante para o supervisor avaliar, né? E, como eu falei anteriormente, sanar possíveis dúvidas, né? Ou por telefone, ou pela internet, como foi pactuado. A internet, ou seja, pelo WhatsApp, funciona muito bem, né? Eu fui supervisora há 8 anos, nesses 8 anos, um grupo de supervisão funciona muito bem, quase que imediato, né? A gente consegue resolver. E no WhatsApp a gente vai o quê? Agendar as visitas, né? Agendar as reuniões com os supervisores também, e com os médicos, né? Colocar os novos editais e as portarias que saíram, né? A comunicação de formação para a formação, de estudo. Então, é um meio que é importante a participação, e não é só deixar o nome lá, é sempre olhar. Tá? Isso faz parte do seu trabalho, faz parte da formação, é um meio para a formação. E dentro dessa responsabilidade, né, junto com o gestor do SUS, tem que verificar, então, o cumprimento de carga horária. São 36 horas, né, de atividade prática e as demais, as 8 horas de formação, que aí entra o curso de aperfeiçoamento. Tá? Então, se são assíduos, se são pontuais, se estão cumprindo o horário de estudos, tá? Horário de estudo, gente, é para estudar, não é de trabalho em outro local. Esse horário tem que ser protegido, né? Identificar também como é que está a comunicabilidade daquele médico e a vinculação com a equipe, com o usuário, gente. Isso é muito importante. A atenção primária ela é baseada especialmente em comunicação. Se a gente aprende a se comunicar com o paciente, conhecer nosso território, né? A gente fazer o diagnóstico situacional daquele território, quantos pacientes eu tenho, né? Então, quantos estão cadastrados,
como é que está a qualidade desse cadastro, o cadastro está atualizado, eu sei disso, quantos gestantes eu tenho, quantos de alto risco eu tenho, né? Quantas crianças eu tenho, quantas crianças de alto risco, idosos. Então, isso é o perfil demográfico, e eu tenho que conhecer o perfil epidemiológico também dessa comunidade, desse território que eu atendo. E o supervisor tem que reportar em relatório, todo mês, os problemas, os diversos problemas que podem ter ocorrido. Tá? Então, ele faz um relatório mensal das atividades do médico, como o médico está se comportando, como é que está a comunicabilidade dele durante as reuniões, né? Como é que está em relação ao gestor local ali, o que o gestor traz às vezes, e o supervisor entra em contato com o gestor também. E ele pode fazer também um relatório extraordinário. Esse relatório é feito quando há algum problema que foi levantado em alguma instância sobre o desempenho desse médico, e muitas vezes tem que fazer um plano de recuperação. Esse plano de recuperação, gente, é muito importante a participação ativa do médico junto com o supervisor. Isso tudo vai ser registrado, e aí o plano de recuperação, que leva algum tempo, pode ser um mês, 2 meses, 3 meses, dependendo do caso, e de acordo com o relatório, vai ser, no final do relatório, do desempenho do médico naquele período, né? Se ele recuperou, aí há uma recomendação de manter o médico no programa. E se ele não recuperou, há a recomendação de desligamento do programa. Tá? Então, é importante todo esse processo, aproveitar esse supervisor para dar apoio às suas ações e à sua formação. Também vai orientar o médico na busca de informações. Então, aonde que ele vai procurar para aprender, né? Então, tem o Telesaúde, os módulos do UNASUS, os cadernos de atenção básica, que estão um pouco ultrapassados, mas já existem muitos PCDTs novos voltados para a PS, né? PCDT quer dizer Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas, né? A gente tem protocolos muito bons. Esse ano está saindo de hipertensão, tem o de diabetes, né? O Conasem está envolvido com isso, tem uma alta qualidade, né? Tem o portal Saúde Baseada em Evidência também, comunidade de práticas, as linhas de cuidado do Paraná, né? Esse estado tem ele tem o cuidado, a atenção em relação a essas linhas de cuidado, e faz um material muito bom que a gente pode seguir, né, nessas linhas para o cuidado da hipertensão, do diabetes, da criança, da gestante, né? E muitas vezes é modelo para o Brasil. Então, quem é de fora, de outro estado, aproveite essa experiência, né, de conhecer as linhas do cuidado que tem no Paraná e aplicá-las na sua atuação diária, né? E alguns municípios ofertam também o up-to-date. Ah, mas eu nunca ouvi falar do up-to-date. Tudo bem, o supervisor está para isso, tá? Ele é disponível para ajudar você nessa formação e pela busca do conhecimento. Tá? Também para orientar sobre direitos e deveres do médico, que já foi falado aqui, licença maternidade, paternidade, recesso no ano, bolsa formação, né, a previdência social, afastamentos, né, receber. Então, orienta, né, a algumas dessas, a maioria dessas aqui estão mais relacionadas ao Ministério da Saúde. Quando tem algum problema, a gente encaminha também para o Ministério da Saúde. Mas o supervisor ele vai
ouvir esse médico e vai ajudar nessa demanda junto com o médico. Tá? E também vai articular a supervisão loco-regional. Então, existe a supervisão que é mensal, certo? Essa mensal ela pode ser individual e a cada 3 meses tem a supervisão que é feita coletiva. Quando nós estávamos em regime presencial antes da Covid, né, se reunia médicos de vários municípios para poder fazer um loco regional. Mas depois da Covid, esse loco regional passou, então, a ser uma supervisão coletiva com o coletivo daquele supervisor somente. Então, aqueles 10 médicos do supervisor. Até que volte, a gente retorne a esse presencial. Né? E isso tem que ser pactuado, né? Toda reunião mensal tem que ser pactuada e, quando é uma reunião coletiva, é importante que o médico vá, né? Essa faz parte da tarefa dele, não é só a tarefa lá de atividade da unidade de saúde, mas essa tarefa de participar desse encontro coletivo com os colegas, que ali vocês podem trabalhar juntos um mesmo tema, né? E, às vezes, o tema é escolhido pelo Ministério da Educação e pelo Ministério da Saúde também, dependendo da demanda que há naquele local, certo? Então, gente, aproveitem, né, o supervisor, não é qualquer um que tem essa oportunidade, né? Então, tem médicos aí com CRM que já passa, ou passa no concurso, recém-formado, passa no concurso, e tem que trabalhar sozinho, não tem nenhum supervisor. No programa Mais Médicos, né, tudo bem, você está iniciando sua carreira, mas você tem um suporte de formação, que é uma oportunidade que nunca houve isso antes no Brasil, né? E desde 2013 está ofertado e a gente tem que aproveitar da melhor maneira para poder qualificar o nosso currículo e qualificar a nossa assistência, né? Melhorar o nosso vínculo com o nosso paciente, atendendo às necessidades desse paciente, né? Com integralidade. Então, não é vendo só um pedacinho daquele paciente, mas é vendo quais são as necessidades que ele tem. Tá bom, você tem dificuldade ou de detectar as necessidades, ou de atender as necessidades, converse com o seu supervisor, aproveite a experiência dele. Com certeza, se ele não souber, ele vai buscar na academia para poder ajudar nesse processo também, tá bom? Gente, eu acho que é isso aí. Agradeço a paciência de ouvir e me coloco à disposição também para maiores esclarecimentos e o que puder ajudar, tá bom? Muito obrigada. E estou aberta a dúvidas. Abre a câmera. Obrigada, doutora Regina. Aproveitando, né, peço a todos, né, desculpa pelos problemas técnicos que tivemos aqui na transmissão do YouTube. E retomando, então, a nossa programação, o próximo que irá fazer a apresentação será o Jean, novamente, que vai falar sobre os processos administrativos. Oi, pessoal. Boa tarde novamente. Boa tarde. Deixa eu compartilhar a minha tela com vocês. Enquanto eu vou compartilhando aqui, pessoal, deu um gap aí nas nossas informações, mas no final de tudo, o programa ele é integrado, né? Então, hora falando de MEC, tutoria e supervisão, hora falando de Ministério da Saúde, nós sempre trabalhamos juntos, né? Então, às vezes as informações elas vão e voltam, mas fazem parte de todo o contexto, porque acaba que os profissionais e os gestores têm contatos tanto com os tutores e supervisores, como com as referências regionalizadas. E o importante é a gente conseguir seguir o fluxo e ter essa união de fluxo mesmo, né? Tem várias reuniões, tem vários processos que nós recebemos que
é necessário ter o diálogo em. Eu acho que o microfone do Jean fechou. Isso. Estão me ouvindo de novo? Agora sim, Jean. Ah, sim. Voltou. É isso. Então, assim, é, é, é mais para a gente realmente entender que é preciso ter um contexto, né, onde as pessoas trabalham em conjunto. Então, supervisor, tutor, referência regionalizada e até mesmo os demais apoiadores, porque às vezes a situação ela extrapola os mais médicos e ela vai para a atenção primária como um todo. Então, nós temos que às vezes ativar até os apoiadores da atenção primária, né, para nos apoiar, os apoiadores da SES, do Paraná, do COSEMS. Então, a gente tenta trabalhar de forma bem integrada, né? Não é separado. E uma das falas da Lorena, que eu vi que estavam tendo muitas perguntas no chat, né, sobre a questão do deslocamento, sobre outras questões de dúvidas, de descumprimentos, talvez, ou então de realmente dúvidas, isso aqui está dentro da lei, isso não está dentro da lei, né, isso é pertinente ou não. A gente sempre pensa também que uma das formas e vai muito com isso que eu vou trazer agora, que são os processos administrativos. Muitas vezes a gente abre processo administrativo ao passo que poderia ser resolvido pelo um diálogo e a conversa mesmo entre os profissionais e as gestões, né? Então é muito importante que a gente consiga ter esse entendimento, tá? Por exemplo, os profissionais, eles. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui. Quando eu compartilho minha tela, o meu microfone fica mudo. Deixa eu ver o que está acontecendo. Deixa eu inverter aqui. Ativa. Aí, vocês estão me ouvindo agora? Sim, Jean. Sim? Ah, tá. Deixa eu ver se a minha tela vai ser compartilhada. Abriu aqui para nós. Só não está em tela cheia, está no modo do apresentador, aparecendo os slides ao lado. Eu acho que ele apresenta e não sai o som dele. Quando eu compartilho a minha tela, eu não estou conseguindo falar, o microfone desativa. Encaminha para mim que eu compartilho aqui para você, a Lorena. Vamos tentar de outra forma. Vocês conseguem ver a minha tela e ao mesmo tempo me ouvir? Sim, Jean. A Paula está falando que sim aqui para mim. Passa um slide, então, Jean. Coloquei em modo apresentação, então. Agora sim. Agora sim, Jean, pode seguir. Estamos ouvindo Posso vocês. seguir, gente? Slides. Se alguém puder abrir o microfone e me Só dar um toque, porque eu passa um não estou slide, vendo Jean. vocês agora. Jean, pode seguir. Está te ouvindo. Estão me ouvindo? Sim. Sim, estamos ouvindo. Sim, Jean. Passa um slide, Jean. Ninguém tá, ninguém tá querendo Agora falar sim. comigo. Oi, Alguém Jean. tá me Sim, ouvindo? ficou Estamos mudo para ouvindo, ele. Jean. Sim. Alguém consegue abrir o microfone e responder? Acho que ele não está ouvindo nós. Não estou ouvindo ninguém. Ele que não está ouvindo, gente. Tá me ouvindo, Jean? Agora Renato. sim. Tá, Isso. apresentação. Renato. A Tá apresentação na tela. vocês estão vendo? Tá, Então. deixa eu colocar em Sim. modo apresentação. É Já porque tá. daí vocês somem para mim. Passa um slide para ver se vai. Passou. Tá Ok, funcionando? Jean. Ah, Tá passando, pode perfeito. seguir, Jean.
Obrigado, agora eu ouvi vocês. Perfeito. Então, muitas vezes, pessoal, quando a gente fala de processos administrativos, que é o que eu vou trazer aqui, muitas vezes a gente se esbarra, né, na falta de comunicação e na falta do diálogo. Tem muitas ações, muita questão da regra, da legislação, tanto por parte da gestão quanto por parte do profissional, que envolve mesmo um bom diálogo e às vezes o bom senso, né, o bom senso entre as duas partes, nos acordos, nos combinados, seguindo a legislação, né, sempre dentro da legislação. Então isso é muito importante. E quando as duas partes conseguem em compreender de fato que o objetivo do programa é ofertar o atendimento profissional qualificado junto com uma equipe de atenção primária para o bem da população, a gente consegue muitas vezes fazer um bom trabalho, né, e ter um bom diálogo, porque afinal todas as partes querem que a população tenha esse atendimento qualificado e que a gente reduza as nossas filas, que a gente consiga de fato fazer com que a atenção primária ela seja mais efetiva no tratamento de sua população. E antes disso, esse slide ele ficou ocultado da minha primeira apresentação e só para reforçar que esse é um ponto que ele traz muitas dúvidas, tanto para profissionais quanto para gestores. Então, nos 4 anos da formação, que é do ciclo de vocês, é muito importante que os 2 primeiros anos ele aconteça pela especialização. Então, quando os médicos eles terminam essa especialização, nos outros 2 anos eles têm outra formação. Quais são elas? Pode ser escolhido o mestrado, o doutorado, a especialização em saúde indígena, no caso, né, para as pessoas principalmente que atuam em D6, e os cursos de curta duração da UNASUS. Então, só para reforçar esse desenho mesmo, porque eu acho que ele esclarece muito as informações. E as atividades na semana, isso aqui também, principalmente para os gestores, como eles cadastram no nosso sistema, no gestor, é muito importante que as 44 horas semanais do profissional, elas estejam cadastradas com 36 horas mais 4 horas de assistência. Então, ok, 8 horas são para as atividades teórico-educacionais. Só que no gestor, para uma equipe de saúde da família, é preciso estar cadastrado 40 horas. Então, é um critério, né, da própria organização da atenção primária. Então, 36 horas é de assistência, sim, e as 8 horas são de atividades teóricas educacionais. Mas no e-gestor é preciso cadastrar como 40 horas e colocar 4 horas em outros, porque isso está atrelado até ao fomento financeiro para as equipes de saúde da família da atenção primária. Então, só deixar isso um pouco mais claro. E analisando o cenário de processos, eu trago aqui uma distribuição do Estado, né, de como nós estamos com os processos, considerando processos de remanejamento e permuta, que é de um núcleo nosso aqui, que é a logística, considerando os processos administrativos da gestão contra o profissional, né, informando algum descumprimento do profissional, então é o núcleo de gestão acadêmica, que é o NGA, e processos também do profissional contra a gestão de algum possível descumprimento da gestão. Então, só para vocês saberem que esse número de 268, dos últimos 3 anos, ele contempla esses 3 tipos de processos. No total, temos quase 59% de processos concluídos, 157, e sob análise, 71, que é aproximadamente 27%, tá? Então, hoje nós temos uma resolutibilidade de aproximadamente 3 meses, é a média de um processo ser startado e ser finalizado. Então, aqui nós temos também o status do processo, as consequências do processo e as atribuições, né? A cada mês, se está em recurso de análise, em execução, concluído. Só para vocês acompanharem, né, toda a nossa movimentação. Então, deixa eu passar aqui. Os processos, eles são motivados por diversas possibilidades, independente se é descumprimento, se é solicitação de remanejamento, permuta e outro tipo de acontecimento. O descumprimento de deveres do médico, a gente ressalta quais são os descumprimentos, né, que levam a um processo administrativo se no diálogo, na conversa entre as partes, isso não ficar resolvido e acordado. Descumprimento da carga horária assistencial. Então, a carga horária ela precisa ser cumprida de ambos os lados, né, tanto da gestão quanto do profissional.
Ausência injustificada, então acontece muitos casos de ausências injustificadas e essa ausência injustificada causa um problema para a assistência, causa um problema para o atendimento, né? Os profissionais têm uma agenda, muitas vezes, com os usuários todos na fila, esperando, e se tem uma ausência do nada que acontece, isso causa uma desassistência e isso desdobra em outros problemas. O desempenho acadêmico insatisfatório, então isso é importante também, né? Levar a sério, de fato ter essas 8 horas do estudo, porque quando o profissional ele tem um desempenho insatisfatório, causa o desligamento. E lembrando também que é muito importante, o desligamento ele não acontece de um dia para o outro. O desligamento ele é aberto um processo administrativo, é enviado para o médico tem 5 dias para fazer a sua ampla defesa, e a gente às vezes recebe muitos processos ou muitos e-mails e as referências regionalizadas e tutores e supervisores, depois que acaba todo o processo e chegou só o e-mail final. Então, assim, todas as pessoas, em todos os processos, têm o direito de comunicar e se defender. Então é muito importante que vocês percebam isso, acessem os seus e-mails, porque às vezes pode ter acontecido um fator atípico, que tem uma defesa embasada, justificada, só que se perdem os prazos, né, fica mais difícil. Depois do resultado final, fica mais difícil ter um recurso. Comportamento inadequado, conduta clínica inadequada e exercício de medicina fora do PMM, né, os RMS, então tudo isso pode acarretar em processo administrativo e entra em descumprimentos e deveres dos profissionais. Faltas injustificadas e abandono também são muitas dúvidas, né? Então, para gestões, principalmente, né, quando isso acontecer, o que é importante, né? Não adianta e não é comum o envio de e-mails, né? Nós não podemos abrir um processo administrativo, se for o caso, com um relato por e-mail, tanto da gestão quanto do profissional. Então, se tiver tendo algum problema, O Jean ficou mudo. Jean, tá ouvindo nós? agora sim. Saiu tua tela, você estava apresentando, modo apresentação. Isso, é porque eu ouvi falar ficou mudo, aí eu tirei aqui. Vocês estão me ouvindo? Sim, pode continuar. Eu eu compartilhei aqui de novo em modo apresentação. Voltou? Voltou na primeira tela. Beleza, deixa eu adiantar aqui. Pronto. Qualquer coisa, se parem de me ouvir, alguém abre o microfone, por favor. Eu aviso você, pode ficar tranquilo. Certo. Então, é muito importante que vocês dialoguem entre vocês, certo? Isso, de fato, é algo bem relevante e, e a gente tenta seguir os caminhos importantes. Dos tipos de processos administrativos, temos os descumprimentos de deveres do médico participante, movimentação, concessão de horário especial, resposta à solicitação de órgãos federais. E origem de demandas, temos demandas de gestão municipal, dos médicos, do MEC, de instituição supervisora e administração pública. Tá? Então aqui eu já estava abordando com vocês, a gente estava nessa telinha aqui, onde fala dos documentos obrigatórios. Então, como eu estava dizendo, é muito importante que siga o fluxo. Às vezes, uma reclamação, vamos colocar uma denúncia, um pedido de ajuda para resolver uma situação dentro ali do município, seja por parte da gestão ou parte do profissional, muitas vezes não chega por meio de ofício, né? E tudo bem, às vezes é uma ajuda para um diálogo assertivo. Mas quando estiver num cenário aonde já foi tentada uma conversa, né, pediu-se ajuda e não resolveu, é preciso enviar documentos comprobatórios. Então, isso é muito importante, tá? Isso é bom todas as pessoas estarem sabendo,
para a gente conseguir, de fato, que o processo demore menos, esse trâmite demore menos, porque nós recebemos muitos e-mails. Então, quanto mais o e-mail chegar direcionado, o profissional falando quem é, de onde é, a situação, se já entrou em contato com a RR ou não, né, se já tentou um diálogo ou não. Então, tudo isso nos ajuda. Muitas vezes a gente recebe e-mails sem nem saber o nome da pessoa completo e de onde ela está falando. Então, isso ajuda muito, né? Esse tipo de orientação que nós estamos fazendo de instrução de processo ajuda muito. Tem vários documentos em PDF. Muitas vezes o que acontece? Manda vários documentos separados. A gente precisa que o ofício e todos os documentos comprobatórios estejam em um único PDF assinado. E isso também facilita muito. Né? Então, faltas injustificadas, precisa da folha de ponto ou a folha de ponto eletrônico assinada, tanto do gestor ou do médico participante, para de fato comprovar aquilo que a pessoa solicitante está falando, certo? Uma coisa também bem importante quando fala de documentos complementares é a ata de reunião de ajuste de conduta, por exemplo, o profissional está faltando muito, ou qualquer outro exemplo que vocês talvez estejam vivenciando. Fez uma reunião, seja a gestão pedindo a reunião, seja o profissional pedindo a reunião, tem várias pessoas participando, né? A gente sempre orienta que o profissional, quando participa de uma reunião, tenha outra pessoa como uma testemunha mesmo desse profissional, e que quando a gestão estiver ali na reunião, que tenha uma outra pessoa também para ser testemunha, porque isso ajuda aos fatos serem esclarecidos. Toda ata de reunião, toda reunião, quando tem um motivo, tem uma pauta e tem encaminhamentos que todas as pessoas concordem, é preciso ser assinado. Então, isso também facilita muito. Se todas as pessoas, então é um ajuste de conduta, certo? Quais são os pontos a melhorar? Esse, por parte do profissional. Gestão, quais os pontos que você precisa melhorar? Estes e estes. Todo mundo está de acordo? Vamos seguir daqui 30 dias, 60 dias, nós vemos se melhorou. Isso precisa estar assinado. Se não, a reunião fica a reunião pela reunião, cada um pode falar o que quiser da reunião, tá? Então isso ajuda muito, e ouvidorias ou demais documentos necessários. Sobre movimentação dos profissionais, hoje em dia nós temos o remanejamento e nós temos a permuta. Então as duas possibilidades é muito importante, né? Qual que é a diferença do remanejamento para a permuta? O remanejamento, ele precisa estar dentro dos critérios. O profissional, quando ele fala, eu vou pedir um remanejamento, a gente pede para que veja se dentre os critérios estão de fato, né, ali eu consigo pedir o remanejamento, porque o objetivo do programa é fixar o profissional pelo maior tempo possível no município, naquele território. Mas o remanejamento pode acontecer devido a diversas peculiaridades. Só que essas peculiaridades, elas podem estar e devem estar dentro de uma portaria legal. Quais são os critérios esses? Se vocês não estiverem dentro dos critérios, pode pedir, sim, é um direito, porém vai ser indeferido. Por quê? Porque não está dentro dos critérios. Né? Então, isso é muito importante. Aí a pessoa fala, eu não estou dentro dos critérios, mas eu queria muito ir para perto da minha casa, que a gente sabe que isso acontece bastante. Então, tem um outro município lá perto da minha casa que tem um profissional que é dessa região aqui onde eu estou. Aí é onde vai para a permuta. Então, qual que é a principal regra da permuta? As pessoas terem entrado ali no mesmo ano, né, em relação a 12 meses, isso é muito importante. Por quê? Porque a pessoa está quase no mesmo ciclo e tem mais X anos para cumprir no programa, né, e é nessa troca isso precisa ficar muito claro. Outro ponto muito importante da permuta, que é essa troca de um profissional do ponto A para o ponto B e do ponto B para o ponto A, é que esses profissionais eles precisam trocar de fato e seguir trabalhando. Se dentro de 3, 4 meses um dos profissionais abandonarem, porque já aconteceu isso, às vezes um profissional está querendo sair do programa, faz a troca de permuta e um deles depois abandona ou pede desligamento. A permuta ela é desfeita. Então façam permuta com pessoas que de fato vão continuar por um período no programa Mais Médicos. Isso também é importante, tá?
Aqui, em relação às justificativas, eu acho importante também quando tem risco à vida e quando tem tratamento de saúde em que na sua cidade, no seu município, não tenha o acesso, não tenha esse tratamento. Se for um tratamento básico que tem em outros lugares, isso não é um critério para solicitar remanejamento, certo? Então, isso é muito importante. E também as RRs, que são as referências, estão aí para orientar vocês da melhor forma possível. Conduta clínica. É muito importante nós fortalecermos a ideia que o programa ele é um programa formativo. Então, o programa formativo, ele envolve a parte clínica, ele envolve aprendizado, ele envolve, de fato, a ajuda conjunta, né, da gestão municipal, daquela população, do supervisor tutor. Por isso que ele é um programa de formação continuada e até mesmo das referências regionalizadas. Só que muitas vezes a gente recebe essa expectativa como se todos os profissionais tivessem que estar altamente formados e qualificados. O programa, ele tem a formação justamente por isso. E outra coisa muito importante é que cada profissional também perceba e converse com a sua gestão de unidade, com a sua gestão municipal, quando tiver alguma dificuldade, para pedir ajuda, pedir apoio ou falar com o seu supervisor tutor. Então, muitas vezes a comunicação ela é a chave de tudo e para a gente ter um bom ambiente de trabalho. Diagnóstico incorreto ou negligente, né, erros graves, erros que de fato coloquem a vida da pessoa em risco, e isso é uma conduta clínica preocupante que precisa ser verificada. Prescrição inadequada de medicamentos, negligência na realização de exames, realização de procedimentos desnecessários, conduta desrespeitosa ou abusiva e o assédio e importunação sexual. Então, né, todas as partes precisam estar atentas, a gente pede para evitar, de fato, né, que se tenha esses trabalhos, esses desenrolares, porque isso gera desgaste tanto para a gestão quanto para o profissional, mas no final das contas, quem é desassistido ou não tem um atendimento qualificado é o usuário do SUS, é a nossa população. A instrução processual, em caso de conduta clínica, o que é preciso? Ofício assinado, como eu já disse, descrevendo todos os fatos ocorridos, em PDF, em um único documento, com documentos comprobatórios. Quais são os documentos comprobatórios? Receitas, prontuários, preservando a identidade do paciente, relatório do supervisor tutor. Normalmente, esse relatório quem faz a solicitação é o NGA para o MEC, o IMEC dialoga com o tutor supervisor, os relatos dos pacientes ou da equipe, né? Então os usuários eles podem denunciar, eles podem colocar na ouvidoria essas informações. Quando é algo grave que tenha boletim de ocorrência, a depender do caso, também precisa ser anexado, tá? Então, tudo isso, se a gestão envia, ou se for outra pessoa que perceber essas condutas clínicas inadequadas, tutor, supervisor também pode perceber, pode orientar, pode dialogar com as referências regionalizadas, com a IMEC, para que a gente consiga resolver a situação da melhor forma possível. A questão de assédio sexual e importunação é muito importante a gente entender o que é. Então, o assédio e a importunação entre médico e paciente configuram condutas éticas inaceitáveis. Aqui eu não diria só com médico e paciente, não. Com duas pessoas, né, com as pessoas ali que trabalham dentro de uma unidade, que estejam na unidade, configuram com condutas éticas inaceitáveis, violando princípios fundamentais da profissão médica e comprometendo a dignidade do paciente ou da pessoa que está na situação. No ambiente clínico, qualquer ato de toque ou comentário inadequado realizado sem justificativa clínica legítima caracteriza assédio sexual. Essas práticas não apenas prejudicam a relação de confiança necessária entre as partes, mas também expõem o profissional ou o usuário ou a gestão, porque nós recebemos, né, assédios sexuais, denúncias de possíveis importunações de diversas partes. As penalidades. Então, todo o processo que nós recebemos, nós iremos analisar o caso, iremos analisar o conteúdo, os documentos comprobatórios e gerar um resultado final, que pode ser uma advertência, pode ser uma suspensão ou até mesmo um desligamento do projeto. Então, isso é importante. O desligamento do projeto vai muito para o profissional, mas quando é também para a gestão, né, se estiver havendo um descumprimento pela gestão, o profissional é retirado do local, então há uma realocação e aquela vaga é bloqueada da gestão municipal. Então é importante a gente ter essa ciência que direitos e deveres são para todas as partes do
programa, que estão envolvidas no programa. Os afastamentos dos médicos, então tem uma resolução 472, é muito importante que vocês leiam. A gente passa às vezes aqui as resoluções, os artigos, explicando o que é afastamento com suspensão de bolsa profissional, quando recebe, quando não recebe, mas a gente sabe que numa apresentação dessa, ninguém vai decorar todas as portarias, todos os números. Coisas muito importantes, a gente sabe que as pessoas vão e batem uma foto para depois ir com calma. Mas o que eu peço para vocês? Quando tiver uma situação, quando vocês estiverem vivenciando uma situação, seja de gestão, seja profissional, sempre pensem que tem uma resolução que oriente o que fazer e como fazer. E além da resolução do documento que Oi, Jean, ficou mudo o seu áudio novamente. Por que acontece o afastamento cautelar? Ele é necessário por uma urgência ou caráter preventivo. Então, por exemplo, está acontecendo uma denúncia em que o profissional está com uma conduta clínica inadequada e colocando a vida dos pacientes em risco por determinadas orientações. Até o processo ser analisado e de fato ver se é isso mesmo, ter parecer do tutor supervisor, às vezes até da referência regionalizada, o profissional é afastado de forma cautelar, a manter a segurança de todas as partes. Então, o afastamento cautelar ele não tem natureza punitiva e ele possui uma natureza de Já ficou mudo de novo. a resolução 400, ela emite para esses casos. Então aqui, né, nós temos os casos que são elegíveis, deficiência de natureza física, mental, intelectual e sensorial, cônjuge, filho menor ou incapaz ou dependente legal com deficiência. Então é muito importante saber que existem essas portarias. Aqui tem toda ela, né, explicando tudo certinho, mas resolução 400, depois a gente pode compartilhar com vocês, mas é importante vocês leem antes de fazer a solicitação. Boas práticas dos profissionais. Cumprir a carga horária, a Lorena já apresentou isso muito bem. Apresentar atestados médicos quando possível em 24 horas. Assinar folhas de ponto diariamente com atenção. Né? É preciso seguir isso. Tratar com presteza e educação todos os usuários do SUS. E aqui eu chamo a atenção, gente, porque todos nós, uma hora ou outra, né, um dia ou outro, nós não estamos bem. Né? Todos os profissionais. Então, se a gente cuida da saúde das pessoas, mas a gente tem que cuidar da nossa também, seja física, seja mental, seja social. Então, acontece. Né, nós não somos os mesmos sempre. Porém, é muito importante, até nesses dias que nós acordamos, talvez um pouco mais estressado, um pouco ansioso, ou se nós estivermos vivendo uma situação interna que é ruim, que é preocupante, talvez até sintomas depressivos, nós precisamos nos cuidar também. Para a gente cuidar dos outros, a gente precisa cuidar de nós primeiro. E outra coisa muito importante, seja gestão, seja profissional, é qual ambiente de trabalho nós estamos promovendo. É muito importante que esse ambiente de trabalho seja com educação, seja com solidariedade. Então, parecem palavras muito tópicas, mas não é. Hoje em dia, né, nós podemos falar o que precisa ser falado, solicitar o que precisa ser solicitado, sem ser agressivo ao outro, com a outra pessoa. Então, ambiente de promoção de saúde, prevenção de doenças, ele começa no tratamento entre as partes que vivem naquele ambiente. E a população, quando chega num ambiente desse, ela percebe, né, que é um ambiente de mais cuidado, então isso ajuda muito. Todos nós somos pessoas lidando, cuidando e tratando de outras pessoas. Atenção e cuidado em todas as prescrições e atendimentos, e a gente precisa muito observar o que fala na Lei Orgânica de Saúde do Brasil, certo? A gente está encerrando aqui, já faltam 2 slides. Então, outra coisa que é importante, tanto pela gestão quanto pelo profissional, é manter os dados atualizados no SGP. Então, muitas vezes se fala, não recebi o e-mail, mas vai olhar no SGP, o e-mail não é atualizado e também as pessoas não acessam ao e-mail. Então, isso é muito importante, né? Isso é função de todas as partes envolvidas no programa.
era isso, espero que eu tenha esclarecido algumas coisas aqui no acolhimento para vocês. A gente continua com vocês juntos para potencializar essa rede e ficamos à disposição e agradeço a atenção. Obrigada, Jean. Eu que agradeço pela sua apresentação, né? Enquanto CCE, a gente sabe como é importante essa apresentação relacionada aos processos administrativos que mensalmente são discutidos, né? Agora eu vou pedir, então, né, a última apresentação a ser realizada pela Marisa, representante do MEC na Comissão Estadual do Programa Mais Médico, que ela vai falar sobre a atividade educacional do Programa Mais Médicos. Boa tarde, Marisa. Oi, boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Estão vendo Estou ouvindo, a só minha... falta colocar a apresentação em formato de apresentação, os slides. Agora, está aparecendo? Isso, passa um só para a gente testar. Ok, tá certo. Obrigada. Certo. Bom, gente, boa tarde. Desculpa aí, né, os problemas, né, tecnológicos que tivemos. Eu também tive uma dificuldade de compartilhar também, né, mas agora deu certo. A minha fala era para ser antes da fala da Regina. Então, como a gente inverteu hoje, então, assim, algumas partes da apresentação, então eu vou pular, porque ela já contemplou na fala dela, tá? Então, eu vou complementando algumas coisas que ela já disse antes. Bom, meu nome é Marisa, eu sou apoiadora institucional, eu estou, né, nessa função como apoio desde 2014, aqui no estado. Então, vou fazer a apresentação para vocês, né, falando da supervisão acadêmica e falando do papel do MEC, né, no programa Mais Médicos, tá? Então, eu vou seguir aqui a apresentação para não me perder. Bom, falar um pouquinho do nosso ministério, né? Então, a gente está dentro de uma diretoria, né, da Diretoria de Desenvolvimento da Educação e Saúde, e aí nós temos a nossa diretora, que é a Gisele Viana Pires, nosso coordenador geral de expansão e gestão da educação e saúde, que é o Francisco de Assis Neves. Nós aqui, né, que somos apoiadores institucionais do Estado, a gente conta aí com uma equipe técnica, né, do nível central de Brasília, né, que quem mais tem contato com eles direto somos nós do apoio, né, então por isso que eu estou mostrando aqui a fotinha deles, né, a Daniela, ela participou, né, da mesa de abertura hoje, temos também a Jéssica e o Renato, então os três dão suporte para a gente aqui, para todas as questões que a gente precisa estar articulando, resolvendo aqui no Estado. E eu trabalho aqui no Estado, né, em parceria com o João Neto, né, então somos nós, os dois apoiadores institucionais, né, então aí a gente usa a sigla AIMEC, né? Agora, vai desligar? Acho que tem acho que abriu algum microfone. Bom, então sou eu e o João aqui no estado. O João, ele fica na referência para as instituições supervisoras da UNILA, Pequeno Príncipe, e parte da instituição supervisora da UFPR. E eu fico, né, na referência para a UEL e para a UFPR. A UFPR, ela é a maior instituição supervisora que a gente tem, né? Então, por isso a gente criou essa divisão para o acompanhamento. Bom, trazendo, o pessoal do Ministério da Saúde também apresentou, né, mas eu vou colocar aqui para vocês alguns marcos legais, né, importantes. A gente sabe, né, que assim, a gente está falando de muita legislação, sei que vocês não vão absorver tudo de uma vez só, mas eu acho que é importante, depois que a gente compartilhar, que vocês procurem, né, procurem dar uma olhada nessas legislações, porque a gente usa elas a todo momento para a gente responder dúvidas, para a gente fazer orientações, tá? Então, não vou citá-las, né? Mas, assim, são legislações bem importantes que depois a gente vai deixar disponível para vocês, tá?
E assim, como já foi falado antes, né? Então, o programa Mais Médicos aí é um programa de uma atuação interministerial, né? Então, assim, o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, a gente a todo momento, a gente está compartilhando, a gente está colocando algumas dúvidas, a gente está fazendo algumas articulações em conjunto, tá? Então, eu coloquei de uma forma, assim, um desenho aqui para mostrar para vocês, né? Quais são as responsabilidades do Ministério da Educação. Então, o Ministério da Educação, ele coordena, né, em todos os estados aqui do país, o trabalho da supervisão acadêmica no programa Mais Médicos. Então, assim, tudo que for relacionado à supervisão acadêmica é o Ministério da Educação que está nessa coordenação, né, que tem essa responsabilidade. E aí, quando a gente fala, né, de instituições supervisoras, depois eu vou falar para vocês um pouquinho mais, né, nós temos 4 no estado. Dentro das instituições supervisoras, nós temos um grupo de tutores, e esses tutores acadêmicos, eles fazem um acompanhamento, né, de todo o trabalho dos supervisores, né, que são aqueles que fazem um contato ali mais direto com os médicos participantes. Né, e o Ministério da Saúde, né, fica numa responsabilidade mais direta ali, né, com a gestão municipal dos municípios, né, e com os médicos participantes. Aqui, né, uma tela do que compete, né, a CESU, ao MEC, em relação ao programa, né? Então, assim, a responsabilidade é de regulamentar, né, a operacionalização, né, da supervisão acadêmica em saúde aqui, em todos os estados, estabelecer os critérios de adesão das instituições supervisoras. Então, assim, em 2023, a gente teve um processo aí bem intenso, né, de adesão de novas instituições supervisoras. Tudo isso foi coordenado, né, pelo Ministério da Educação. O apoio às instituições supervisoras, que é o que a gente faz, né, esse contato mais direto que a gente tem, assim, dentro do programa. A regulamentação e parametrização, né, da distribuição dos tutores e supervisores acadêmicos. Então, toda essa quantidade, né, pensar na quantidade de acordo com o número de médicos participantes que a gente tem em cada região, né? Então, isso é uma coisa que a gente faz um estudo e a gente vai fazendo uma determinação de quantos tutores e quantos supervisores são necessários, né, para determinada região, e os critérios de validação de bolsa, porque os tutores e supervisores, eles são bolsistas também, né? Então, também tem uma série de critérios também para validação das bolsas deles. Então, isso também é uma coisa que a gente também acompanha. E a indicação, né, no momento da adesão de cada instituição supervisora, né, da cobertura, né? Então, qual território que essa instituição vai ficar responsável pela cobertura ali da supervisão acadêmica. Então, aqui, né, um esqueminha, né, dos integrantes da supervisão acadêmica, né? Então, a gente coloca aí, né, o MEC, né, como essa coordenação mais macro, né? Temos os apoiadores institucionais, né, os AIMECs, nos estados, os tutores, os supervisores que vão ter o contato ali direto ali com cada profissional, né? E ali a gente colocou, né, o médico no centro, né? Então vocês estão no centro de toda essa atenção. E a supervisão acadêmica ela é responsável, né, por todo esse acompanhamento do processo, né, de ensino dentro do programa. E a supervisão ela é transversal, né? Ou seja, ela vai acompanhar a vida de vocês durante todo o momento que vocês estiverem no programa. Tá? Então, desde do momento que vocês ingressam no programa, vocês vão ter um supervisor ou uma supervisora designada. Enquanto vocês estiverem, vocês terão esse acompanhamento. No estado, nós temos, então, como eu estava dizendo, 4 instituições supervisoras, a UNILA, né, que é a Regina que fez a fala anteriormente. Então, a gente tem uma tutora, 14 supervisores e 138 médicos. A UEL tem um tutor,
Dr. Carlos, que se apresentou no início, 19 supervisores e 187 médicos. A Faculdade Pequeno Príncipe, ela tem uma tutora, a tutora Lívia, 7 supervisores e 67 médicos. A UFPR, que eu estava dizendo que é a maior, ela tem 11 tutores, 113 supervisores e 1.080 médicos participantes. Então, esses são os números assim mais atuais, né, que eu extraí essa semana. Pode ser que tenha alguma variação, né, de sistema, mas esse é o panorama que a gente tem das 4 instituições supervisoras que a gente tem no estado no momento, né? A instituição supervisora que ela é responsável pela supervisão acadêmica. Então, muitas vezes, quando os gestores, né, fazem contato comigo, querendo saber quem é o supervisor, quem é o tutor, eu já logo situo também quem é a instituição supervisora. Então, eu já digo se é o FPR, se é o NILA, se é o EL, se é o Pequeno Príncipe, né? Então, é uma das coisas que a gente vai também na conversa, né, orientando. E é isso, né? Então, a supervisão acadêmica ela é um dos eixos educacionais do projeto Mais Médicos, ela é responsável pelo fortalecimento da política de educação permanente, nessa integração ensino-serviço, no componente assistencial de formação, então ela é muito importante, né? Vocês têm acesso a outras formações também, né, disponíveis, o Ministério da Saúde apresentou para vocês, né? E a supervisão, ela entra, né, num eixo assim bem estratégico de contato com vocês, né, para apoiar, né, na materialização, na apreensão desses conhecimentos, né, ajudar vocês nessa mediação de que o que vocês estão aprendendo no curso de especialização, por exemplo, fazer essa mediação com as demandas que vocês estão tendo ali no cotidiano, né, do trabalho, dos atendimentos, né, das dúvidas que surgem, né, das dificuldades, né, de ajudar a pensar nisso. Então, a supervisão ela vem, né, nesse objetivo, né, do fortalecimento da educação permanente em saúde, que é isso, né, de tornar algo ali bem singular. Então, cada profissional vai ter ali uma orientação, né, de acordo com a sua realidade, de acordo com a sua formação, de acordo com as suas dúvidas, né, suas questões. O fortalecimento da integração ensino-serviço, que já foi falado também anteriormente, da atenção primária, da formação de profissionais nas redes de atenção à saúde e da articulação dos eixos educacionais do programa, né? Então, que também já foi falado, né? Toda essa articulação que a supervisão acaba promovendo também. E então, assim, o acompanhamento da supervisão envolve muita coisa, né? Não vou detalhar muito, porque tem muita coisa que é mais no âmbito da supervisão mesmo, dos tutores, dos supervisores, mas assim, a gente acompanha os planos de trabalho, né? Que é o planejamento, né? Dos encontros de supervisão, como que eles vão ser, né? Análise da validação de bolsas, postagem de relatórios, a participação na CCS. Então, assim, as 4 instituições supervisoras possuem tutores que a gente chama de tutores principais, né? Então, são os tutores que têm uma responsabilidade a mais ali na frente dos demais tutores e que eles participam dos encontros da CCE, então a gente acompanha junto também. A gente tem reuniões mensais, né? A gente do apoio MEC com os tutores, participamos também de algumas reuniões, né, de alguns encontros dos tutores com os seus supervisores. A gente também participa, junto com o Ministério da Saúde, de algumas reuniões em conjunto também com gestores municipais, com médicos participantes, no acolhimento também estadual, que é o que a gente está tendo aqui hoje, né? Então, de uma série de procedimentos também que se desdobram desses aqui, né? Esse faz parte, então, o acompanhamento que a gente tem aí da supervisão acadêmica no Estado.
E aí, né, quais são as atividades, né, da apoiadora do MEC, né? Então, o que que o Apoio MEC faz no Estado? Então, assim, a gente está em constante articulação, né? Então, a todo momento, sempre articulando com as referências regionais do Ministério da Saúde, a gente está discutindo situações, a gente está fazendo encaminhamento, a gente produz relatórios com os tutores, né, na parte do acompanhamento pedagógico, de como que está sendo, se algum profissional tem alguma dificuldade que precisa, né, de um apoio maior. A gente recebe, né, as demandas que vêm tanto da supervisão como também dos gestores, aí a gente articula, né, como que a gente pode orientar o acompanhamento, né, para a supervisão acadêmica. Questão também de mediação de conflitos, né? Então a gente sabe de algumas situações que às vezes acontecem nos municípios, então a gente orienta os tutores, orienta os supervisores também a como lidar com essas situações e a gente também articula com as referências também do Ministério da Saúde, a gente discute as situações também em conjunto também com os demais participantes da CCE. E também a gente faz uma análise, né, dos relatórios que são produzidos, das ações. Então, tem todo esse acompanhamento. Eu vou pular essa parte das atribuições do tutor acadêmico, porque a Regina, ela contemplou, né, na fala dela, muito bem, também do supervisor acadêmico, também vou pular essa parte, porque ela contemplou também muito bem. E vou só falar um pouquinho aqui dos deveres dos médicos participantes, né, de cumprir as orientações dos supervisores, né, sobre os regramentos, observar as orientações dos tutores acadêmicos. Aqui é muito importante, tá? Então, assim, que vocês participem dos encontros de supervisão. Eles são obrigatórios, eles não são optatórios, né? Isso é algo assim que faz parte do programa, né? Inclusive, assim, é uma aquisição muito importante para vocês. Eu acho que quando eu falo com outros profissionais de outras categorias, acho que muitas pessoas de outras categorias gostariam de ter também, né, um supervisor que pudesse tirar dúvidas, pudesse aprender mais, aprofundar o conhecimento, né? Então, é algo que é disponível para vocês e é obrigatório, né? Então, assim, são pouquíssimas situações no estado, mas às vezes a gente tem algumas resistências de alguns profissionais em participar desse momento com a supervisão, tá? Então, isso é algo que é importante de vocês saberem, né? Que é algo que faz parte, tá? Então, faz parte do programa e então precisa, né? Precisa de ter esse momento. A supervisão acadêmica, né, ela tem a periodicidade aí mensal e ela deve ser pactuada, né, entre o médico participante, entre os supervisores. A gente orienta também, né, encaminhar para o gestor de saúde também, né, para ele saber como que está sendo esse agendamento, tá? Então, é algo pactuado, tá? E aí tem algumas regrinhas também nessa pactuação, tá? Então, assim, há duas modalidades de encontro da supervisão acadêmica. A que a gente tem estabelecida nesse momento pelo Ministério da Educação é o formato remoto, tá? Então, que acontece numa plataforma, né? Acho que todos os profissionais já acessam ela, né? Essa plataforma que é da RNP, então, esse é o encontro de supervisão acadêmica longitudinal, tá? Eu vou falar desse encontro, depois eu falo da outra modalidade que também tem. Mas o encontro longitudinal, ele pode acontecer, então, assim, ele é remoto, pode acontecer na duração de 50 minutos, tá? Isso quando ela é individualizada, ou seja, cada supervisor com um profissional, né, de uma forma particularizada que ele acompanha, tá? Esse é o formato individual. Ou pode ser no formato coletivo, que aí tem a duração de 90 minutos, que é quando o supervisor agenda esse encontro com o seu grupo de profissionais que ele supervisiona, tá? Então aí tem a duração de 90 minutos. A supervisão individual, ela acontece por 2 meses consecutivos. Essa é a periodicidade,
tá? Então, acontece durante 2 meses consecutivos. No terceiro mês, é aí que é feito o agendamento da supervisão coletiva, tá? Então, ou seja, a coletiva ela é na periodicidade trimestral, tá? Isso é algo que a gente tem pactuado, que a gente vem seguindo, né? E outra coisa, a supervisão, a gente também orienta que ela seja no horário de trabalho. É muito importante que seja no horário de trabalho, porque ali o profissional pode pegar, de repente, um prontuário, né, que ele está com alguma dúvida, é muito mais fácil, né, algum protocolo ali do município que ele queira discutir, queira tirar dúvidas, né, ou se precisar até falar com alguma outra pessoa da unidade. Então, é importante que seja no horário de trabalho, tá? E para isso, precisa ser agendado. Então, é agendado, né, com antecedência, para que os profissionais possam organizar a sua agenda de atendimento no dia desse encontro de supervisão, tá? Então, isso é muito importante, tá? Às vezes eu recebo dúvidas, né, de pessoas, principalmente gestores, né, colocando assim, olha, mas assim, tem um profissional na minha unidade que ele tinha uma supervisão agendada e ele ficou a manhã inteira fora. E ele disse que ia voltar só depois do almoço. Então, assim, isso não procede, tá? Então, esse tipo de orientação não procede. A gente tem documentos também com essa orientação que eu estou apresentando para vocês. A supervisão ela tem duração 50 minutos, se for individual, ou 90 minutos, se for coletiva. Fora esse período, o profissional volta a trabalhar. Isso estou dizendo quando é no horário de trabalho, tá? Então, que aí pode ser agendado conforme, né, uma pactuação que acontece entre os médicos participantes, entre os gestores, entre os supervisores. Então, qual que é o melhor horário para não prejudicar os atendimentos, não prejudicar também a organização do profissional, né? Então, isso precisa ser bem dialogado. Geralmente isso funciona, tá? É uma ou outra situação que chega para a gente estar intervindo, entendendo e orientar, né? E aprofundar nas orientações. No geral, ela tem acontecido bem. E quando assim, não tiver como acontecer durante o horário de trabalho, a supervisão acadêmica, às vezes é uma unidade que não tem conectividade suficiente, não tem, às vezes, até um espaço ali, né, adequado para o profissional poder ter esse encontro de supervisão, ela também pode acontecer depois do horário de trabalho, tá? Então, isso também é uma prerrogativa, pode acontecer, e se caso acontecer, aí tem algumas regrinhas. Não pode acontecer após as 10 horas da noite, não pode acontecer domingo, feriado, no sábado pode acontecer até o meio-dia, tá? Então, assim, tem algumas regras, mas que é possível, né? É possível vocês estarem articulando, né, e conversando com supervisores e eles explicando certinho para vocês qual que é a melhor forma, tá? Então, nossa, a apresentação ela foi, desculpa. Então, é isso. Eu não estou olhando, né, agora o chat, não sei se vocês têm algumas dúvidas, né, em relação a isso, mas era isso que eu gostaria de dizer para vocês, de apresentar. Essa aqui é a imagem, né, da plataforma RNP, né, que todos os médicos participantes, supervisores acessam, né, é através dela que é feita Quer passar aí? o encontro de supervisão. Oi? Pode seguir, Marisa. Certo. E eu lembrei, acho que de uma coisa também, né, que a Regina também colocou muito bem na fala dela, né? Ela colocou o quanto que a supervisão acadêmica, nesse contato que tem mais próximo, né, com os médicos participantes, muitas dúvidas chegam, né? Chegam dúvidas de toda a ordem. E aí, nesse caso, né, quando são dúvidas que são mais do âmbito do Ministério da Saúde, a gente geralmente a gente compartilha os documentos que a gente tem, né, que possam, de repente, né, responder às dúvidas de vocês,
E se a dúvida persiste, a gente faz a articulação também, passa o contato também das referências regionais, a gente faz uma articulação, tá? Então, geralmente a supervisão faz isso, né? A gente não consegue responder todas as dúvidas, né? Principalmente se não é algo assim da governabilidade do MEC, porque assim tem muita coisa que tem muitos detalhamentos, né? Então aí a gente acaba mesmo encaminhando para o Ministério da Saúde, mas é isso, né? Como a gente trabalha muito em parceria também e diálogo constante, então é algo também que caminha muito bem. Bom, é isso. Opa, Obrigada, muito Maria, obrigada. pela sua apresentação, né? De fato, já peço desculpas, né, pelo estender do horário aí, devido aos problemas técnicos que tivemos, mas antes de finalizar, agradecendo já os 108 participantes que estão aqui conosco até o final, já saiu em torno de 75 pessoas que estavam na live, então esse recado, né, esse informe que eu vou passar agora, eu peço que compartilhem com os demais médicos, que é sobre o curso EAD do Programa Mais Médicos, que foi realizado pela Secretaria de Estado da Saúde, tá? Então, esse módulo de acolhimento, né, nós precisamos fazer uma carga horária dele, teoricamente, que seria presencial, hoje nós fizemos online, mas nós também precisamos fazer, cumprir com uma carga horária complementar. Então, para que a gente consiga cumprir com essa carga, foi feito, então, esse curso, tá? Está sendo apresentado aí para vocês. Esse curso, ele vai falar sobre as linhas de cuidado prioritárias da CESA. Todos os profissionais médicos, eles precisam fazer esse curso, tá? E a inscrição dos médicos, nós optamos, né, concordamos enquanto comissão que vocês se inscrevam nesse curso até o dia 30 de junho, até o final deste mês, para que a gente também consiga ter um panorama ainda dos médicos que não se inscreveram. Além disso, por meio da escola, a gente consegue saber quem são os médicos que se inscreveram e também os médicos que concluíram. Então, vocês não precisam mandar para nós os certificados, tá? Nem para supervisão. Isso a gente vai acompanhar aqui com a Escola de Saúde Pública, tá? Então, esse curso, ele busca atualizar os profissionais, né, na atuação na atenção primária à saúde, com práticas baseadas em evidências, principalmente relacionadas às linhas de cuidado, que é a saúde mental, saúde da criança, né? A materna infantil, a da pessoa idosa e as crônicas, que é diabetes e hipertensão. Então, aqui está o link da Escola de Saúde Pública, que vocês podem ter acesso. Ali vocês fazem inscrição para esse curso e ele faz parte, então, dessa carga horária complementar aí que eu estou falando para vocês, tá? Então, esse é o último informe que estava dentro da programação. Só reforçando que é obrigatório a todos os profissionais fazerem. Todos os profissionais que participaram deste acolhimento, que participaram do acolhimento em Foz do Iguaçu e que participaram dos acolhimentos que nós realizamos no ano passado, de 2024. Então, pode encerrar a apresentação, tá? Então, ali a gente vai disponibilizar, então, a Lorena colocou no link do chat, onde vocês têm acesso a esse curso, tá? E aqui a gente também já parte para o encerramento, né, do nosso acolhimento. Quero agradecer a todos os profissionais que ficaram até agora, os gestores, pedir desculpa pelo problema que tivemos aí na transmissão. Abro também aqui a palavra para a Lorena, para o Cleverson, para os demais profissionais da comissão, João Felipe, que está aqui conosco, do COSEMES também, se quiserem fazer uso da palavra agora, senão a gente já pode estar encerrando aí o nosso acolhimento. Luciane, eu quero agradecer a todos que participaram, que ficaram conosco até agora no final. Quero pedir desculpa pelo nosso pequeno transtorno que a gente teve de sinal, devido, né, que caiu o sinal lá na Secretaria de Estado, mas a gente já conseguiu retomar, né, e entrou com o Zoom. E agradecer a todos, os médicos, gestores, coordenadores que tiveram essa disponibilidade de estar presente conosco nessa tarde. Quem tiver dúvida, o material também a gente vai estar encaminhando para os gestores e redistribuir para os médicos, tá? Também tanto a Marisa, o João Neto, que são do IMEC, né? São as referências, e os supervisores e tutores também vão estar com o material
Quem não recebeu né, do secretário de saúde, que acabou não passando, a coordenação, eles também vão estar encaminhando para vocês. Um abraço a todos, um bom final de semana, que Deus abençoe todo mundo. E fico à disposição sempre que precisar. Obrigado. Um abraço a todos aí também. Eu gostaria de pedir desculpa em nome da escola também, porque nós tivemos esse problema, nós certificamos aqui, o problema não foi conosco, né? Parece que caiu o servidor em nuvem da Google, e isso afetou geral, então peço desculpa a vocês, mas é um problema técnico que a gente não consegue prever e nem ter plano B para ele, porque realmente a hora que cai o servidor do Google é porque o problema foi muito sério. Obrigada, Aldinei. Obrigada, Aldinei. Obrigada, Rômeu, então, aí, por todo o apoio que deu no dia de hoje. E a todos, então, uma boa noite, então, né, para vocês. E a gente se vê e ficamos à disposição aí, caso vocês precisem. A Secretaria de Estado da Saúde também está à disposição de vocês, médicos, gestores, né, e todos os profissionais que necessitem aí desse acesso aí conosco. Obrigada a todos. Rosiane, nós podíamos pedir que quem estiver ainda na sala e puder ligar a câmera para a gente fazer uma foto geral. Você consegue fazer a foto? Então, vou tentar aqui ver se eu consigo abrir, mas para mim só tá aparecendo só as telinhas pequenas. Você consegue por aí? Eu não sei. É, Já o hoje modo de ela. visualização. Hã? Você Pronto, então, consegue aí? Sorriso. sorriso, 1, 2, 3 e... X. Obrigado. Eu que Obrigada. agradeço. Tchau. Obrigada a todos. Tchau, Obrigada. boa tarde. Tchau.